Bom dia, pessoal. Matéria da Folha de São Paulo. Governo estuda fundo para dar crédito a afetados por taxas dos Estados Unidos. Resumo da matéria. O governo Lula está avaliando a criação de um fundo privado de duração temporária destinado a oferecer crédito a empresas e setores brasileiros prejudicados pelo recente tarifaço anunciado por Donald Trump. A proposta ainda está em fase de desenho, sem definição sobre volume de recursos nem taxas de juros, mas o projeto visa amortecer os impactos econômicos para quem efetivamente se viu afetado pela medida. O critério de elegibilidade para acessar esse novo instrumento de crédito pode ser definido por setor ou por empresa, desde que exista comprovação de perda de receitas causada diretamente pelas tarifas. A sobretaxa de 50% sobre produtos brasileiros para os Estados Unidos resultou em vendas frustradas e queda significativa nas exportações. Os setores de frutas, pescados e grãos já sentem os efeitos, mas até indústrias menos dependentes do mercado americano podem ser contempladas, desde que comprovem prejuízo direto. A operação será formatada por meio de uma medida provisória, com capitalização via crédito extraordinário do Tesouro Nacional. Esse mecanismo permite financiamento sem alterar o limite de gastos previsto pelo arcabouço fiscal, pois se configura como despesa financeira, semelhante aos aportes feitos ao Fundo Clima. O impacto, portanto, recai sobre a dívida pública e não no teto de gastos. As condições da nova linha de crédito, entre elas taxas de juros e volume disponível, ainda serão detalhadas. A taxa será fixada pelo Conselho Monetário Nacional, composto pelos ministros da Fazenda, do Planejamento e pelo presidente do Banco Central. Se o juro cobrado vier abaixo da taxa Selic, atualmente em 15% ao ano, haverá um subsídio implícito. O Tesouro estará financiando a operação com custo mais baixo do que remunera seus próprios títulos. A primeira versão dessa proposta deverá ser apresentada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e tem conversado com representantes de setores impactados. O vice-presidente e ministro da Indústria, Geraldo Alckmin, lidera esse diálogo setorial, estabelecendo um grupo técnico para estruturar a medida. O objetivo imediato é oferecer capital de giro, como paliativo, até que as empresas se ajustem às mudanças no mercado internacional. Em paralelo ao crédito, o governo articula apoio técnico para que o setor privado consiga direcionar suas exportações para novos mercados além dos Estados Unidos. Um processo mais lento, mas considerado necessário. A urgência do plano deve-se à expectativa de que as sobretaxas entrem em vigor em 1º de agosto. Por isso mesmo, sem valores fechados, o governo quer ter a medida pronta para ativar rapidamente, caso os efeitos se intensifiquem. Nos bastidores, cresce o pessimismo sobre uma negociação direta com Washington antes da data anunciada, o que torna o instrumento ainda mais relevante. Além do crédito emergencial, o governo tem buscado pressionar diplomática e politicamente os Estados Unidos. Alckmin, por exemplo, sugeriu recorrer ao setor empresarial, inclusive empresas americanas, para construir uma frente negociadora e pressionar por adiamento das tarifas, proposta que inclui até um prazo de 90 dias, suficiente para redirecionamento de contratos ou embarques em andamento.
Internamente, o governo também considera a possibilidade de definir retaliar o ato dos Estados Unidos com medidas compensatórias, mas essa via é vista com cautela por aumentar tensões comerciais. O foco, por enquanto, tem sido sinalizar que o Brasil está preparado, tanto em termos de instrumentos financeiros quanto apoio prático, e segue em busca de canais de diálogo, apesar do silêncio torná-los pouco promissores até agora. Em resumo, o governo federal está estruturando um fundo emergencial para mitigar os efeitos do aumento tarifário imposto pelos Estados Unidos, equilibrando apoio financeiro de curto prazo com iniciativas de longo prazo, voltadas à abertura de novos mercados e às negociações diplomáticas. A proposta ainda depende de ajustes e aprovação do Conselho Monetário Nacional, mas o desenho já está encaminhado e pronto para entrada em vigor a partir de agosto, se for necessário. Matéria de O Globo. Moraes intima Bolsonaro sobre descumprimento de medidas. Resumo da matéria. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, deu um prazo de 24 horas para que os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro expliquem o possível descumprimento das medidas cautelares impostas sob risco de prisão imediata. A decisão foi motivada por declarações públicas de Bolsonaro durante uma visita à Câmara dos Deputados nesta segunda-feira, 21, nas quais ele exibiu a tornozeleira eletrônica e criticou as restrições judiciais, afirmando ser vítima de máxima humilhação. Moraes reforçou que a proibição de Bolsonaro usar redes sociais, determinada na sexta-feira, 18, inclui também a veiculação de entrevistas, áudios ou vídeos por meio de perfis de terceiros. O ministro considerou que as declarações do ex-presidente, posteriormente compartilhadas em plataformas digitais, configuram violação das medidas, já que ele estaria burlando a ordem judicial ao permitir que seu conteúdo circulasse indiretamente. Durante a visita à Câmara, Bolsonaro participou de uma reunião com aliados para articular uma estratégia de retaliação ao STF, incluindo a aprovação de projetos como a anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro e medidas para limitar o poder da Corte. Ele também cancelou uma entrevista programada com o portal Metrópolis, por temer que trechos fossem divulgados nas redes sociais e interpretados como descumprimento das regras. Juristas ouvidos pela reportagem divergem sobre a responsabilização de Bolsonaro por publicações de terceiros. Enquanto alguns argumentam que ele não pode ser penalizado por ações alheias, outros defendem que, se houver prova de articulação para divulgar seu conteúdo, a medida cautelar justifica a ameaça de prisão. Enquanto isso, a Polícia Federal concluiu que o pendrive encontrado na casa de Bolsonaro durante buscas na sexta-feira não tem relevância para as investigações, desmontando a acusação do ex-presidente de que o dispositivo teria sido plantado. O caso continua sob tensão, com aliados de Bolsonaro mobilizando apoio no Congresso e nas redes, enquanto o STF mantém o cerco jurídico. A defesa do ex-presidente ainda não se manifestou publicamente sobre o ultimato de Moraes. Matéria do Estadão. Extremismo quer reeditar práticas intervencionistas, diz Lula no Chile. Resumo da matéria. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, durante um encontro com líderes de esquerda no Chile, que o extremismo global está tentando reeditar práticas intervencionistas em uma crítica indireta às recentes medidas do governo dos Estados Unidos
liderado por Donald Trump, que incluem tarifas de 50% sobre produtos brasileiros e sanções a ministros do Supremo Tribunal Federal. A reunião realizada no Palácio de la Moneda, em Santiago, contou com a presença do presidente chileno Gabriel Boric, do premier espanhol Pedro Sánchez e dos presidentes da Colômbia Gustavo Petro e do Uruguai Yamandu Ossi. Lula destacou que a democracia liberal não tem respondido adequadamente às necessidades contemporâneas e que apenas realizar eleições periódicas não é mais suficiente para garantir a estabilidade democrática. Em seu discurso, Lula enfatizou a necessidade de uma ação coordenada entre governos, sociedade civil, academia e setor privado, para combater o avanço do extremismo, que ele associou a políticas econômicas que privilegiam interesses particulares em detrimento do bem comum. O presidente também criticou a desregulamentação das plataformas digitais, defendendo maior transparência algorítmica e controle estatal para combater a desinformação e o discurso de ódio, sem confundir liberdade de expressão com permissão para incitar violência ou atacar instituições democráticas. A reunião resultou em uma declaração conjunta que inclui compromissos como a criação de uma rede global de think tanks para análise em defesa da democracia, cooperação internacional em governança digital e a promoção de uma tributação mais justa para reduzir desigualdades. Lula relacionou a crise democrática com a persistência de desigualdades sociais e econômicas, argumentando que apenas um novo modelo de desenvolvimento que priorize a distribuição de renda e a justiça tributária pode fortalecer as instituições democráticas contra ameaças extremistas. O encontro também teve um tom simbólico, realizado no mesmo palácio onde ocorreu o golpe contra Salvador Allende em 1973, com Lula lembrando os horrores das ditaduras na América Latina e a importância de defender a democracia. Enquanto isso, a tensão com os Estados Unidos permanece, com Lula afirmando que uma guerra tarifária só começará se o Brasil responder às medidas de Trump, mas destacando que a solução ideal seria um diálogo mediado também por empresários de ambos os países. A próxima etapa dessa iniciativa ocorrerá em setembro, durante a Assembleia Geral da ONU, com planos para expandir a coalizão para incluir países da Europa, África e Ásia. Amanhã estaremos aqui com novas notícias para vocês. Curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. Até amanhã!